Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí à resolução de mais uma questão de física do Enem 2022. No caso aqui, é uma questão de propagação do som, um misto entre cinemática, ondulatória, E se vocês pegarem aí a prova amarela do segundo dia, corresponde à questão 95. Então vamos lá. O sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectada por dois dispositivos situados em um barco. Então tem aí a figura, o barco, a geleira. Sendo que o detector A, está aqui embaixo, aqui dentro d'água, está imerso em água. E o B na proa da embarcação. Está aqui os dois dispositivos, A e B. Sabe-se que a velocidade do som na água é 1.540 metros por segundo. E no ar, de 340. Uma coisa interessante aqui, às vezes, é a gente tentar fazer relações, No caso, 300 vezes 5 dá 1.500. Então aqui, como tem o 40, 1.540, 340, a gente pode falar aí que a velocidade do som na água é cerca de umas 4 vezes e meia. Se quiser arredondar para 5, sem problema nenhum. Mais rápido do que no ar. Então, na água, o som é cerca de 4 vezes e meia mais rápido que no ar. Os gráficos indicam, em tempo real, o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, A e B, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Então, às vezes confunde esse sinal, a gente pensa que o bloco de gelo caiu quando começa esse sinal e a queda termina quando termina o sinal. Na verdade, o som emitido, sim. O som emitido começa quando começa o sinal e termina quando termina aqui o sinal. Mas a queda do bloco de gelo não ocorreu nesses instantes que estão marcados no gráfico. Aqui no gráfico A e no gráfico B. Ele ocorreu no instante anterior, sei lá, no instante 100. Então demorou, aqui vamos considerar 208, 108 segundos para o som chegar se propagando na água. No caso aqui no ar, ele chegou aqui no 220. Então, se ele caiu no 100, demorou 120 segundos para chegar no dispositivo B. Então, o instante em que houve a queda do bloco de gelo, eu não tenho marcado aqui no gráfico, não. É um instante anterior aos que estão indicados aqui nos gráficos. Ao comparar pontos correspondentes deste sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora. A distância L, em metros, entre o barco e a geleira é mais próxima de... Então ele quer a distância L, no caso da geleira até o barco, no caso dispositivo A na água, dispositivo B no ar. Bem, o que a gente tem que comparar a partir dos gráficos aqui são os tempos. O tempo gasto para que o som percorra a distância L no ar, com a velocidade de 340, e na água com a velocidade de 1540, cerca de 5 vezes maior, 4 vezes e meia maior. Então vamos lá. Equação básica da cinemática, velocidade e distância pelo tempo, substituindo a distância pela distância L, isolando o intervalo de tempo, Então, o tempo gasto para o som percorrer a distância L, estando o som na água, será a distância L dividido pela velocidade do som na água. O tempo para que o som percorra a distância L no ar vai ser a distância L dividido pela velocidade do som no ar. Bem, qual que é esse intervalo de tempo total? Não sei. Eu não sei o instante em que o bloco caiu, não está marcado aqui no gráfico. Mas eu tenho como medir aqui a diferença de instantes. Então, apesar de eu não ter o tempo total, o intervalo de tempo que o som gastou para vir lá de onde caiu a geleira até no barco, estando o som na água, gastou um T 220 até esse instante 220. Eu poderia pegar outros instantes aqui, mas vou pegar o 220, que é esse ponto mais baixo aqui da onda.
A mesma coisa vai acontecer com o som no ar, só que o intervalo de tempo é maior. O tempo inicial é o mesmo, né? Só que aqui foi até o instante 232. Então, a diferença dos intervalos de tempos será 232, que é o tempo maior, estando o som se propagando no ar, menos 220, que é o tempo estando o som se propagando na água. Substituindo o tempo por distância dividido pela velocidade, nós vamos ter que a distância L dividido pela velocidade no ar, menos a mesma distância L, velocidade do som na água, a diferença entre esses dois intervalos de tempos será 12 segundos. Ou seja, a detecção do som, né, da geleira caindo no detector do ar foi o mesmo intervalo de tempo do som detectado na água mais 12 segundos. Né? Então, a diferença está em 12 segundos. Se eu substituo os valores aqui, 340 pela velocidade do som no ar, 1540 pela velocidade na água, fica assim. Isso aqui já dá alguns indicativos para a gente achar a resposta, porque note que os valores das alternativas aqui são muito discrepantes. Se nós pegarmos, por exemplo, 339 mil metros, que é a distância L, letra A, e colocar aqui no valor de L, 340 mil dividido por 340 dá 1000. Menos. Aqui, como a velocidade é cerca de 5 vezes maior, o tempo será 5 vezes menor. Então, isso aqui dá em torno de 200, 250. 1000 menos 250 não tem como dar 12. Então, a letra A com certeza não vai ser. Se eu pego 78 aqui, divido por 340, né, vai dar em torno de 200. Né? 78 daria mais ou menos aí um pouco mais de 68, que é o dobro. Então, isso aqui dá em torno de 200. 1540 pelos 78.900, né, daria algo em torno aí de uns 40, mais ou menos. 200 menos 40, né, também não dá 12. 14.400. 14.400 dividido por 340, né, dá em torno aí de uns 40, mais ou menos. 1.540, 14.400 dividido por 1.540, se você considerar 15.400, né, dá em torno de 10. 40 menos 10 dá em torno de, sei lá, uns 30. Então, está um pouco mais perto, mas ainda está um pouco longe. 5.240 dividido por 340 dá em torno aí de uns, não chega a 20, mas dá acima de 10. Né? Se fosse 10, daria 3.400. 20 daria 6.800. Então dá em torno de uns 18, mais ou menos. 5.240 dividido por 1.540 dá em torno do quê? Dos 3. Opa, então aí a resposta tem como dar 12. Né? 100 dividido por 340 dá 0, alguma coisa, então não tem como dar 12. Então, por eliminação, eu já vejo que a minha resposta vai ser letra D. Se porventura quiser fazer as contas, né, a gente faz aqui, ó. Isola L, fica 1 dividido por 340 dividido por menos 1 dividido por 1540 igual a 12. Tira o mínimo múltiplo comum, que vai ser aqui o produto, né, 340, 1540. Dividido por 340, sobra 1540 aqui em cima. 1540 dividido aqui, fica o 340, que multiplica. E eu tenho esse resultado. Fazendo as continhas, que não são tão simples, né? Aqui vai dar 1.200 em cima, 523.600 embaixo. Pode dividir 12.000 por 12, fica 100. Corta os dois zeros aqui. E a resposta é que o comprimento L, 5.236. Isso confirma a nossa resposta na letra D.
Também não é uma questão tão simples, envolve um cálculo aí que não é muito bacana, mas às vezes, se você tiver essa noção matemática de tentar substituir o comprimento L aqui, você consegue, por eliminação, achar a resposta na letra D. Bem, espero que vocês tenham gostado aí dos nossos comentários, da nossa solução. Clique aí no sininho para nos acompanhar. Um abraço, até a próxima, bons estudos!